Minha irmã me empurrou da cadeira e no jantar de aniversário do meu pai mandou eu comer no chão. Ela não sabia que meu celular estava prestes a acabar com a vida dela como ela a conhecia. Quando minha irmã me empurrou da cadeira no jantar de aniversário do meu pai e caí no chão de madeira, o primeiro som que ouvi não foi o estalo do meu cotovelo contra o chão. Foram risadas, não suspiros de choque nem silêncio. Risadas fáceis de quem só esperava permissão para se divertir. Meus primos riram. O marido da Vanessa, Blake, abafou o riso no guardanapo. Tia Dona escondeu um sorriso atrás da taça de vinho, como se achasse que isso tornava tudo mais educado. Minha própria mãe levantou a taça de champanhe um pouco mais alto e sorriu como se alguém tivesse acabado de fazer um brinde. Essa era a casa e a sala de jantar do meu pai, com a sanca que ele sempre quis e que paguei $34.000 para instalar há 2 anos. O 71º aniversário dele. Todos que riam de mim naquele salão sabiam perfeitamente quem havia pago o jantar à sua frente. Olhei do chão para minha irmã, de pé sobre mim com um vestido creme da Reformation, braços cruzados, me encarando como se eu fosse uma mancha a ser removida. Não seja dramático, Daniel, disse Vanessa. Deveria agradecer por termos te convidado. Levantei devagar, sem gritar ou chorar. Endireitei o cotovelo latejando e sorri. Esse sorriso é o que ela mais vai lembrar. Assustou mais que qualquer grito. Aproveite o jantar, disse a ela. É o último que terá de mim. O riso cessou na sala como se tivessem cortado a energia. Preciso voltar, pois nada faz sentido sem os 7 anos anteriores. Tenho 36 anos. Administro uma empresa de análise logística que cresceu de uma startup de 2 pessoas para 40 funcionários e desde o ano passado, um valor de mercado na casa de 9 dígitos. Nunca fui o mais barulhento da família. Sempre fui a quieta e responsável, ou seja, na minha família, aquela que tinha saldo disponível quando algo dava errado. As coisas sempre davam errado, principalmente com minha irmã. Vanessa é 2 anos mais nova que eu, casada com um homem chamado Blake, que já teve 4 empreendimentos supostamente infalíveis em 6 anos, nenhum dos quais fracassou tão espetacularmente quanto deveria, graças ao dinheiro que aparecia discretamente para suavizar cada queda. Meu dinheiro repassado como o que por anos eu disse a mim mesma que eram empréstimos. Eu paguei pelo primeiro casamento da Vanessa. 18 meses depois, paguei pelo segundo, já que o primeiro casamento acabou de um jeito que ninguém na família comenta no jantar. Paguei contas médicas de emergência que eram apenas um procedimento de cool sculpting. Paguei as parcelas atrasadas do financiamento da casa que Vanessa e Blake compraram, que sinceramente estava muito além do que podiam pagar. Toda vez que minha mãe ligava, com a voz tremendo naquele tom específico que ela usa quando vai me pedir alguma coisa, e toda vez eu dizia para mim mesma que seria a última vez, nunca era. Só foi quando realmente precisou ser. Existe um tipo específico de cansaço que vem de ser a irmã que sabe lidar com dinheiro em uma família que trata essa frase como uma descrição de cargo, e não como um elogio. Quando crescíamos, Vanessa tinha apresentações de dança, equipe de líderes de torcida e uma sequência de excursões escolares que minha mãe sempre acompanhava. Ganhei uma calculadora no aniversário de 13 anos porque disse que gostava de matemática. E minha mãe achou que eu precisava de menos. Menos atenção, menos proteção, menos daquela delicadeza que ela derramava sobre Vanessa como se fosse um recurso renovável e não algo finito. Na época, eu não guardava ressentimento por isso. Eu entendia como uma espécie de troca. Eu ganhei independência, ela ganhou adoração, e em algum momento eu me convenci de que independência era o melhor negócio. Demorou até eu fazer 36 anos, deitada no chão de madeira de uma casa que eu mesma paguei, para entender o quanto eu tinha calculado errado. 6 semanas antes do jantar de aniversário, meu pai John foi internado no St. Luke's Medical Center por insuficiência cardíaca congestiva avançada. Sentei ao lado da cama dele às 6 da manhã no hospital. Antes da minha primeira reunião, segurando a mão dele enquanto um monitor emitia um bip em um ritmo que me assustava mais do que qualquer coisa que Vanessa já tivesse feito. O aperto dele era fraco, mas o olhar não era. Não deixe a Vanessa vender a casa, ele sussurrou. Não deixe que eles acabem com o que eu construí. Eu disse que não deixaria. Eu disse isso do jeito que a gente diz coisas cujo preço ainda não calculou totalmente. Primeiro ciclo. O primeiro sinal de alerta de verdade surgiu 3 semanas após a visita ao hospital, mas não percebi isso na época. Minha mãe, Linda, ligou para dizer que a Vanessa tinha começado a cuidar um pouco dos assuntos do papai, só para ajudar enquanto ele se recuperava. Eu disse para mim mesma que isso era normal. Enquanto ele fazia reabilitação cardíaca, alguém tinha que cuidar das contas dele. Eu estava ocupada com minha empresa e deixei isso de lado. Segundo ciclo. 2 semanas depois, o contador de longa data do meu pai, um homem cuidadoso e de fala mansa chamado Gerald Farrell, que fazia os impostos da nossa família há 18 anos, me ligou diretamente em vez de passar as coisas pela Vanessa, como ela aparentemente tinha instruído. Daniel, não quero me intrometer, disse Gerald. Mas estou vendo pedidos de saque na conta operacional do seu pai que não seguiram o processo habitual dele. Recebi um e-mail estranho, supostamente da sua mãe, pedindo acesso à autorização para transferências da fundação da família. Senti o estômago afundar. Afundou mesmo, como acontece na descida de uma montanha russa, aquele meio segundo sem nada embaixo de você. Perguntei para Vanessa sobre isso em um almoço de família no fim de semana seguinte. Ela acenou sem tirar os olhos do celular. Gerald é paranoico. Alguém tem que cuidar das coisas enquanto papai está doente, Daniel. Você nunca está aqui.
Admiti que talvez ela tivesse razão. Eu administrava uma empresa. Primeira mentira. Achar que ser útil fora compensa ignorar o que acontece em casa. Terceira volta. No mês seguinte, a diretora financeira da minha empresa, uma mulher inteligente e direta chamada Priya Ansari, que cuida das nossas finanças há 6 anos, entrou na minha sala e fechou a porta, algo que ela nunca faz. Você aprovou um pedido de transferência da sua irmã? Ela perguntou. Tentaram transferir $180 mil da conta da fundação da família Whitmore para a conta empresarial de Blake Carroll. Eu não tinha aprovado nada. Minhas mãos ficaram geladas na caneca de café. Priya abriu os registros de login no laptop e mostrou para mim. A autorização veio do antigo e-mail da minha mãe, que ela não usava há 2 anos e cuja senha Vanessa ainda tinha, já que foi ela quem configurou tudo. Autorização falsa e tentativa de roubo em uma fundação de caridade que financio com $2 milhões por ano. Fiquei sentada olhando para a tela, sentindo algo muito quieto e frio em mim. Não chamei a polícia naquele dia e disse a mim mesma que precisava de mais informações. O mesmo instinto que leva pessoas a ficarem em situações por 3 meses a mais do que deveriam. Em vez disso, liguei para o Gerald e pedi que reunisse tudo discretamente. Cada saque, empréstimo e dólar dos últimos 7 anos. 4º ciclo. Naquela semana, durante um jantar em homenagem aos antigos parceiros do meu pai, Vanessa ficou diante de uma sala cheia de homens que me conheciam desde os 19 anos quando iniciei minha primeira empresa na garagem. E disse a eles gentilmente, com uma mão apoiada no meu antebraço, que eu era instável e dependente do dinheiro da família. Sinceramente, Deus o abençoe. Eu estava usando uma jaqueta que custava mais do que a prestação mensal da hipoteca dela. Ela estava usando os brincos que eu tinha dado de presente no seu aniversário de 30 anos, ninguém naquela sala a corrigiu. Eu sorri, inventei uma desculpa sobre um voo cedo e fui embora. Eu disse para mim mesma que era só a Vanessa sendo a Vanessa. Eu vinha dizendo isso para mim mesma há 7 anos. Estava ficando cada vez mais difícil de acreditar. 4ª volta e meia. 10 dias antes do jantar, fiz algo de que não me orgulho, mas faria novamente sem hesitar. Contratei Sheila Okafor, contadora forense especializada em divórcios, para fazer uma análise independente de todas as contas que Vanessa movimentou desde o diagnóstico do meu pai. Disse a mim mesma que eu estava sendo minuciosa. Na verdade, acho que eu estava torcendo para que ela não encontrasse nada. Uma parte de mim ainda queria estar errada sobre a minha própria irmã. Ela voltou com uma planilha de 41 linhas. 6 transferências, cada uma pouco abaixo de $10 mil para evitar alertas bancários, saíram da conta operacional do meu pai em 5 semanas e foram para uma conta conjunta da Vanessa e do Blake. Sheila chamou isso de fracionamento. Alguém que já fez isso antes, ou leu o suficiente para saber como, ela me disse ao telefone, com voz profissional e neutra, típica de quem sabe que vai causar impacto. Isso não é pânico, Daniel, é um plano. Fiquei refletindo nessa palavra por muito tempo. Plano, não desespero ou fraqueza em um ano difícil. Um plano, feito em etapas cuidadosas abaixo do limite de comunicação, foi aplicado contra um homem doente que deixou a filha administrar seus assuntos durante a recuperação. Li a planilha com mãos firmes. Elas começaram a tremer 10 minutos depois, quando a ficha caiu de verdade com aqueles números. Loop 5. 3 dias antes do jantar de aniversário, conversei sozinha com meu pai em seu escritório enquanto ele ainda tinha forças para falar. Perguntei se ele entendia o que acontecia com suas contas. Ele parecia cansado, mas não era do coração. Sei mais do que imagina, Daniel, disse ele baixo. Não tenho mais forças para discutir com ela por isso, mas você tem. Parei de buscar mais provas naquele momento, pois já tinha um arquivo cheio delas. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada Mara Whitfield, da Kessler Boss, com 11 anos de experiência em litígios envolvendo trusts e heranças, o escritório responsável pelo planejamento sucessório da família desde a abertura de capital da empresa do meu pai. Entreguei tudo a ela. Extratos do Gerald, acessos da Priya, tentativa de autorização falsificada e 7 anos de empréstimos não pagos. Mara disse que precisamos falar sobre o trust da família. Antes que seu pai não possa mais decidir sozinho, reescrevemos o documento em 10 dias. Meu pai, lúcido e disposto, assinou um trust familiar revisado me nomeando administradora exclusiva. Casa, contas operacionais e ações da empresa ficaram sob meu controle. Vanessa ficou com uma mesada que eu podia cortar a qualquer momento, como ele quis. Ele disse isso para Mara oficialmente, com um tabelião e 2 testemunhas presentes, especificamente porque tinha medo que Vanessa depois alegasse que ele tinha sido coagido. Vanessa ainda não sabia de nada disso. Ela ainda podia acessar o portal de pagamentos da fundação porque eu não tinha removido. Dizia que esperava o momento certo, mas não sabia que o momento certo viria com um empurrão. O jantar deveria ser simples. Pausa rápida. Para mais histórias assim e com melhor qualidade, acesse meu Spotify na descrição. Aniversário de 71 anos do meu pai na casa dele. Evitei que a casa fosse para a execução hipotecária 4 anos antes, quando o segundo investimento de Vanessa e Blake fracassou, afetando as prestações. Eu contratei e paguei o buffet. Sentei-me à mesa que meu pai fez há 30 anos e, ao puxar a cadeira, Vanessa me empurrou. Não foi um empurrão leve, mas forte, com
com as duas mãos, suficiente para me derrubar no chão de madeira, o cotovelo absorvendo o impacto e uma dor intensa subindo ao ombro. Meu copo de água caiu junto comigo, gelo deslizando pelo assoalho, um cubo parando encostado no meu dedo, gelado e absurdo. 30 segundos antes era só um jantar comum. Agora eu estava no chão de uma casa cujos documentos do refinanciamento tinham minha assinatura, e o cômodo parecia vazio. Ouvi a cadeira do Blake ranger quando ele se inclinou para ver melhor. Minha prima Ashley disse, "Meu Deus", num tom de encantamento, não de alarme. A planilha de 41 linhas da Sheila estava naquele momento sem abrir num e-mail no meu celular, a 15 centímetros da minha mão no chão. Pensei, com uma clareza que ainda me inquieta, que nunca estive tão preparada para um momento como para esse, e ninguém sabia disso. Vou ser honesta sobre essa sensação, pois muitos acham que o pior é o físico. Não foi. O pior foi olhar do chão e notar que todos na mesa, minha mãe, tia, primos e o marido da minha irmã decidiram juntos, e na hora que aquilo era engraçado, que eu era engraçada. 7 anos de cheques invisíveis e o grupo achava que eu merecia o chão. Levantei. Não gritei. Olhei para Vanessa, de vestido creme, sorri e disse que aquele seria o último jantar por minha conta. "O que isso quer dizer?" Ela perguntou, já menos arrogante. Não respondi. Peguei o celular, acessei o app do banco, entrei no portal do Trust e no console da fundação. Revoguei ali mesmo sua autorização para transferências, acesso ao cartão e mesada, enquanto ela assistia. Meu celular vibrou uma vez na palma da minha mão. Acesso revogado, o sorriso da Vanessa sumiu. "O que você fez?" Guardei o celular no bolso. "Jantar encerrado", eu disse, e fui embora. Pela manhã, tinha 73 chamadas perdidas, sendo 19 da minha mãe. O número do meu pai apareceu 2 vezes, o que me preocupou até lembrar que ele mal segurava o telefone na semana, então devia ser a Vanessa ligando do dele. Já a Vanessa, 31 vezes. Tia Dona ligou 4 vezes, aparentemente escalada como testemunha de caráter num caso em que ninguém tinha pedido a opinião dela. Até a corretora da Vanessa me ligou de alguma forma, o que me mostrou exatamente qual tinha sido o primeiro passo da Vanessa naquela noite. Tentar ver o que ela ainda podia vender antes que o bloqueio entrasse totalmente em vigor. Não atendi nenhuma dessas ligações. Eu fiquei sentada descalça no meu apartamento com uma xícara de chá Earl Grey esfriando no balcão, a chuva escorrendo pelas janelas, meu celular vibrando contra o granito como se fosse algo tentando se libertar. Eu não me sentia culpada. Isso me surpreendeu mais do que qualquer coisa naquela semana. Eu me sentia lúcida, como quando um diagnóstico explica 8 meses de sintomas. Às 3h14 recebi uma mensagem da Vanessa. "Você é louca, não pode cortar a gente assim." Respondi, "Você tem 30 dias pelo acordo do Trust que o papai assinou. Leia a seção 4. Depois, ela ligou 11 vezes seguidas. Deixei todos chamarem até cair. Na manhã seguinte, enfaixei o cotovelo, que amanheceu roxo e feio, e fui ao escritório como numa terça comum. Renata, minha assistente, me encontrou no elevador antes de eu chegar. "Sua irmã está lá embaixo", ela disse. "A segurança não deixa subir sem horário." "Ótimo", respondi. 1 hora depois, minha mãe apareceu, usando pérolas, maquiagem impecável como no jantar de 2 dias atrás, mas com olhos vermelhos. Ela sentou-se à minha frente e não perguntou sobre meu cotovelo, nem se eu estava machucada. "Como pôde fazer isso com sua família?" ela perguntou. Eu empurrei uma pasta para ela. Lá estavam 7 anos de documentos que Gerald me ajudou a reunir. Cada transferência, empréstimo de emergência, hipoteca em atraso não pago, cada dólar, com datas e valores até o último centavo. "Como deixou ela empurrar sua filha no chão?" perguntei, "numa casa que sua filha paga." Ela não respondeu. Observei enquanto abria a pasta e ficava imóvel. $1.200.000, eu disse. 2 casamentos, 4 hipotecas resgatadas, um procedimento de cool sculpting cobrado de mim como emergência médica. Sem falar nos $180.000 que ela tentou roubar da fundação mês passado com seu e-mail antigo, sem você saber. "Você fez uma lista?" minha mãe sussurrou. "Quem é explorado vezes demais aprendem a registrar tudo, mãe." Ela se encolheu como se eu tivesse batido nela, o que de certo modo fiz, com papel em vez de mão, que parecia, dadas as circunstâncias, a arma mais honesta. Vanessa entrou no meu escritório 20 minutos depois, aparentemente convencendo a segurança com a mesma confiança que lhe deu uma década de dinheiro não merecido. Óculos escuros, cabelo bagunçado, rímel borrado, sem saber se era do choro ou da chuva. Ela me chamou de vadia vingativa. Não levantei a voz. Percebi, após 11 anos em reuniões de diretoria e negociações difíceis, que elevar a voz indica que você já perdeu a discussão. "Você tentou roubar $180.000 usando uma assinatura falsa no e-mail da nossa mãe", eu disse. "Isso é fraude por transferência eletrônica e falsificação." Tenho os registros de login da Priya Ansari, o resumo financeiro do Gerald Faro e uma análise de fracionamento da contadora forense independente Sheila Okafor, mostrando 6 transferências divididas para ficarem abaixo do limite de notificação. Tudo preparado para entregar ao Ministério Público do Condado de Sacramento até o fim do dia. Você tem uma única opção: assinar uma retificação por escrito reconhecendo os valores devidos e reembolsar os custos legais da fundação. Renuncie a todos os cargos em conselhos que financio, inclusive
inclusive ao cargo no trust beneficente do papai, e mantenha distância do meu escritório e equipe para sempre. Ou denuncio a fraude hoje, e você explica os registros de acesso e o fracionamento para um detetive em vez de mim. Ela soltou uma risada seca e tensa. Risada que surge quando chorar diante de alguém que você passou a vida toda subestimando não é opção. Você está blefando, ela disse. Peguei meu telefone e liguei para Mara no viva voz, deixando a chamada tocar para que todos na sala pudessem ouvir quando ela atendeu. Mara, eu disse quando ela atendeu. Protocole o dossiê da fraude na promotoria hoje. Informe ao conselho da fundação que Vanessa Caro está permanentemente proibida de ocupar qualquer cargo, remunerado ou não. Entendido, Daniel, respondeu Mara calmamente ao telefone. Exatamente o tom de uma mulher que já fez isso centenas de vezes e fará de novo sem perder o sono por causa disso. Vou enviar a notificação ao conselho dentro de 1 hora. A boca de Vanessa se abriu de surpresa. Você não pode fazer isso. Eu já fiz, respondi. Minha mãe sentou-se na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada, olhando fixamente para a pasta à sua frente como se ela ainda pudesse mordê-la se desviasse o olhar. Pela primeira vez em toda a minha vida, ninguém naquela sala estava rindo de mim. O relatório de fraude foi enviado à promotoria do Condado de Sacramento na quinta-feira. O detetive Marcus Feld, há 16 anos na unidade de crimes financeiros, colheu meu depoimento, além dos registros de login da Priya e da análise de assinatura digital encomendada pelo Gerald a um perito em análise documental. Vanessa foi formalmente acusada de falsificação e tentativa de furto de grande valor no mês seguinte. A advogada dela conseguiu reduzir as acusações a uma infração em troca de restituição e 3 anos de liberdade condicional, mas o registro permanece permanente e visível em verificações de antecedentes pelo resto da vida. O quarto empreendimento comercial de Blake, aquele para o qual os $180 mil tinham sido destinados, faliu em 6 semanas sem a injeção de capital a qual nunca teve direito em primeiro lugar. Eu não senti muita coisa em relação a isso. Alguns finais não exigem que o seu luto tenha se encerrado. Meu pai faleceu 4 meses depois, em paz, em casa, que nunca correu risco de ser vendida graças a decisões tomadas num quarto de hospital e confirmadas no escritório da Mara. Fiquei com ele nas últimas semanas como deveria ter feito sempre, em vez de lidar com crises à distância enquanto minha irmã recebia o crédito por estar presente. Ele me disse perto do fim que revisar o trust foi a única decisão em anos da qual ele não perdeu o sono se arrependendo. Já faz 11 meses desde aquele jantar. Eu ainda administro minha empresa. Ainda financio a fundação da família, agora com 2 curadores independentes, como Mara pediu. Uma proteção que eu deveria ter implementado anos atrás. Minha mãe e eu conversamos de vez em quando com cuidado, do jeito que você fala com alguém depois de uma cirurgia da qual nenhuma das duas se recuperou totalmente. Vanessa e eu não nos falamos mais. Depois de 7 anos de generosidade unilateral, isso parece menos uma perda do que o primeiro silêncio honesto que já compartilhamos. O relatório forense de Sheila Okafor, que me apresentou o termo fracionamento, virou prova C no processo do promotor. A detetive Feld disse depois que foi a única prova que fez o advogado da Vanessa parar de contestar a acusação e começar a negociar a restituição. Há algo quase cômico nisso, no sentido mais sombrio. A irmã que passou 7 anos insistindo que a instável era eu, acabou sendo derrubada por uma desconhecida com uma planilha e voz calma ao telefone.